Bom dia àqueles que entretanto chegaram. Depois de um dia rico e cheio que tivemos ontem, nós vamos prosseguir neste nosso caminho, este nosso itinerário, que ontem começámos e penso que foi muito rico de conhecimentos e também de experiências feitas. Uma das categorias que nós ontem refletimos e que nos parece, de facto, é fundamental nos dias que correm, é a categoria do discernimento, que ontem nos foi aqui amplamente desenvolvido. E percebemos claramente que o discernir só existe na medida em que se faz, na medida em que se procura, na medida em que se elege, e naturalmente elegendo-se porque se encontra. Também a vida cristã é na medida em que se realiza. Já se dizia nos primeiros séculos da Igreja, não se pode saber o que a Igreja é sem saber-se o que a Igreja faz. Assim, no mundo multicultural como o nosso, a vida cristã, temos essa consciência, pelo menos no nosso mundo ocidental, já não é a massa. Ser cristão desafia-nos hoje, mais do que nunca, a ser o experimento nesta massa em que vivemos. Neste tempo que alguém apelidou do pensamento débil, a coerência de uma vida vale mais do que as palavras ditas e reditas, multiplicadas, ampliadas e passadas, muitas vezes sem grande critério. A vida cristã reveste-se hoje de muitos desafios, e também de linguagens e lugares, sendo que o belo, o justo e o bom sempre foram os princípios orientadores de uma igreja encarnada no mundo, mas sem ser do mundo, como aquele famoso texto da Carta de Ignete nos lembra. Um dos teólogos do tempo presente, António Spadaro, jesuíta, diretor da revista Civiltà Católica, que colabora no Conselho Pontifício para as Comunicações Sociais, tem um livro interessante, Cyberteologia. Aliás, tem um blog também com este nome. Pensar o cristianismo na era da internet, e ele diz: um campo em que é possível verificar como as tecnologias telemáticas estão a começar a influir também no modo de pensar a fé cristã, é a linguagem, precisamente. A linguagem já não é apenas um modo de dizer a fé, mas também de pensá-la. E muitas, podemos dizer, são essas linguagens e também os lugares onde acontece a vida cristã. Hoje vamos ter a oportunidade, ao longo do dia, de ver por onde esta vida acontece. O Papa Bento XVI, preocupado com este mundo em mudança, instituiu o Conselho Pontifício para a Nova Evangelização, nomeando para ele um teólogo, Rino Fisichella, formado em Teologia e foi reitor da Universidade Lateranense. Ele aponta alguns lugares em que esta nova evangelização deve acontecer: a liturgia, a caridade, o ecumenismo, a imigração e também a comunicação. E sobre esta, ele diz que não pode ser considerado unicamente no seu modo funcional. Seria um erro perigoso. Não somente nos afastaria do mundo que temos, mas, sobretudo, impediria a sua compreensão na sua real natureza e nas diferentes formas de que se compõe. Bom, mas eu não sou conferencista. Para nos falar disto, temos todo o gosto em ouvir o Dr. Pedro Valinho Gomes, que eu quase que diria que ele já não precisa de apresentações, porque já é de todos nós conhecido, mas fica bem a gente dizer sempre qualquer coisa. E dizer que o Dr. Pedro Valinho Gomes é doutorado em Filosofia, com uma tese sobre o tema do perdão. Aliás, quem quiser pode adquirir A Esperança do Perdão a partir da obra de Paul Ricoeur. E licenciado em Teologia e especialização em Estudos Bíblicos. Atualmente é diretor do Departamento para o Acolhimento de Peregrinos do Santuário de Fátima e aqui do nosso Centro de Cultura e Formação Cristã.
É investigador do Centro de Investigação em Teologia e Estudos da Religião e do Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos da Universidade Católica Portuguesa. Tem-se dedicado à investigação nas áreas do pensamento e espiritualidade cristãs, com particular atenção à narrativa e espiritualidade de Fátima. Entre outras publicações, é autor do livro A Esperança de Deus, que já referi, e também, naturalmente, o Conto das Pedras da Catedral, onde tivemos a oportunidade de ver plasticamente esse mesmo conto. É casado e pai de 3 filhos. E vamos ter todo o gosto em escutá-lo. Obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado, Padre Pedro. Eu confesso que estava aqui a pensar com os meus botões e a recordar-me de estou mais ou menos na situação em que estava, ou pelo menos estava a lembrar-me da ironia como começa um livro de um autor que eu gosto muito, francês, que se chama Fabrice Adjadj, que certo dia foi convidado para ir falar do tema Como Falar de Deus Hoje. Convidado, creio eu, precisamente, não, talvez não por Tino Fisichella, talvez pelo Sr. Cardeal, que agora não me lembro o nome, também não veio ao caso. O discurso dele começa mais ou menos assim. Muito obrigado, Sua Eminência, pelo convite, e é claro que eu vou falar daquilo que eu conheço muito bem. Deus é aquele sujeito com quem eu almocei há 2 ou 3 dias atrás, e portanto eu conheço muito bem o tema que eu vou aqui partilhar convosco. Assim, mais ou menos nessa situação. E ainda assim vou tentar dizer alguma coisa. Mais como partilha de uma reflexão do que partilha de respostas que não tenho. Portanto, começo com uma pergunta. Como fazer o Deus encarnado entendível ao mundo de hoje? É a pergunta que me vai seguir. E esta pergunta, que nos parece tão moderna, foi certamente o questionamento que se fez Paulo de Tarso há 2000 anos atrás, quando se encontrava em Atenas. Como fazer o Deus encarnado entendível ao mundo de hoje? Os atenienses com quem Paulo falava diariamente, segundo o texto dos Atos, capítulo 17, Paulo falava com judeus e prosélitos e, cito, até alguns filósofos, epicuristas e estoicos. Portanto, eu ia a todos. Estes atenienses com quem Paulo falava diariamente estranhavam o seu discurso e perguntavam-se, cito também os Atos, quem é este papagaio? Mas a ironia dos atenienses não me demoveu. A cidade repleta de ídolos indignava-o. Haveria de os convencer da bondade e da beleza do Deus encarnado. E Paulo escolheu bem o método. Ele cita poetas atenienses, ele fala-lhes do seu altar ao Deus desconhecido. Ele fala-lhes no Areópago onde todos se encontravam. A linguagem perfeita no lugar perfeito. Mas Paulo termina o seu discurso a falar do núcleo duro da fé cristã, da ressurreição, e os atenienses riem-se dele. Paulo faz um dos mais belos discursos da história da evangelização, mas não consegue mais do que 3 ou 4 convertidos. Portanto, como fazer o Deus encarnado entendível ao mundo de hoje? Diante desta pergunta, talvez nos vejamos como Jesus no início da sua missão, levado ao deserto para ser tentado. Também a Igreja pode ser tentada a transformar a sua missão em algo a que não é chamada. E no hoje da nossa missão, creio que as mesmas 3 seduções do tentador que o tentador apresentou a Jesus podem ser ainda as nossas. Que eu traduzo assim: a autorreferência, o sucesso e a heroicidade. E vou tentar falar, eu sei que vocês vão chegar ao fim
perguntar-se do que é que eu estou a falar do tema que não me foi dado. Mas, enfim, tentarei depois explicar o porquê. Vou tentar falar sobre estas 3 tentações. As 3 tentações da Igreja: a autorreferência, o sucesso e a heroicidade. Então, em primeiro lugar, a autorreferência. Nós recordamos a primeira tentação de Jesus no deserto. Depois de 40 dias e 40 noites de jejum, o tentador aproxima-se para o convidar a transformar pedras em pão e saciar a sua fome. E Jesus responde aquilo que todos sabemos: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No deserto que a Igreja atravessa hoje, pode sentir-se tentada a emaranhar-se nos seus problemas, a desesperar pelas suas necessidades e a pretender conservar lugares e domínios como se, perdendo-os, tudo se desmoronasse. Ontem, o Padre José Frazão falava-nos como para os institutos a conservação das casas é um problema e o discernimento que isto implica. Como se perder uma casa se desmoronasse o que é isto? A Igreja pode sentir-se tentada a fazer tudo para suportar o peso difícil da sua estrutura, como uma Igreja que se prega a si mesma. É a tentação da autorreferência e da conservação, que ofusca o discernimento entre aquilo que é urgente e aquilo que é importante, entre aquilo que é acessório e aquilo que é essencial. Porque, como nos diria Fabrice Adjaz, como vem, eu sou fiel leitor, como nos diria Fabrice Adjaz, a tradição não consiste numa simples transmissão de saber. Ela situa-se na transmissão de um saber viver. Deixem-me voltar atrás. A tradição não consiste numa simples transmissão de saber, como se nós apenas tivéssemos que acreditar uma doutrina. Ela situa-se na transmissão de um saber viver. Eu posso conhecer com precisão tudo aquilo que Jesus fez e até saber a Bíblia de cor. Eu posso ser o conservador de um grande museu do cristianismo. Mas esta relação museológica não é uma relação tradicional. O erudito conhece muito bem a tradição, mas ele não se encontra na tradição. A velha mulher que reza a Jesus encontra-se na tradição, mesmo que saiba muito menos da tradição do que o erudito. Na tentação de Jesus no deserto, Satanás sabe muito bem citar o Deuteronômio, falo de cor. Ele é sem dúvida um perito em exegese histórico-crítica. Ele situa-se na erudição para evitar entrar na tradição viva. A tradição viva não é um conservadorismo. E todos o sabemos. Se nós queremos conservar tudo de um ser vivo, nós já não podemos conservar em vida. Nós temos que o congelar. O tradicionalismo opõe-se à tradição porque mata o organismo vivo para se tornar um adepto fóssil. A verdadeira tradição não consiste em conservar tudo aquilo do que se fazia ontem, mas em transmitir o essencial. E para o transmitir é preciso saber reconhecer os sinais dos tempos e por isso ajustar-se a certas condições novas de transmissão. Joseph Pieper escreve que uma consciência autêntica da tradição torna-nos livres e independentes em relação àqueles que se pretendem assumir como guardas. Pode dar-se que estes famosos tenentes da tradição, pelo facto de se apegarem a formas históricas, entravem a verdadeira e necessária transmissão, que não se pode operar senão através de formas históricas alteráveis. E, portanto, se a linguagem com que dizemos Deus ao mundo de hoje é apenas museu de velhas estruturas e estratégias a que nos apegamos com receio das consequências
do que os sinais dos tempos possam exigir da Igreja, podemos muito bem suspeitar que estamos a tentar fazer de pedras pão para alimentar a necessidade de uma Igreja autorreferente. Segunda tentação, o sucesso. Nós recordamos a segunda tentação de Jesus no deserto. Conduzido ao alto do templo, o tentador convida Jesus ao espetáculo. Seria a prova, atira-te. Atira-te aí abaixo e virão os anjos suportar-te. Seria prova do seu sucesso diante de todos. E Jesus responde-lhe: não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui vou ser atrevido. Desculpem. Nós por vezes anunciamos o Evangelho com a intenção atrevida de ter sucesso. E por sucesso nós entendemos o triunfo de um argumento em defesa de Deus, como se Deus precisasse da minha defesa. Ou então a glória das estratégias pastorais que cativam crianças, jovens e adultos. Ou então o brilharete de uma igreja paroquial a abarrotar. Por vezes anunciamos o Evangelho como se tivéssemos um produto a oferecer. Fazemos publicidade, inventamos métodos eficazes de marketing, procuramos convencer o maior número de pessoas e medimos o nosso sucesso numa folha de Excel pelos números daqueles que aderem ao nosso produto. E fazemos campanhas com Jesus como herói de serviço, que promete sucesso a todos os que a ele aderem e o bónus de uma vida eterna. E talvez procuremos os lugares e as linguagens da vida que está hoje como quem busca a técnica infalível com a qual se há de convencer os outros. E já as conhecemos. Todos sabem que o ciberespaço... Desculpe, não tínhamos combinado. Todos sabem que o ciberespaço é o lugar que devemos habitar. Se o evento da nossa comunidade não está no Instagram, se não tem página dedicada no Facebook, ou pelo menos o quase obsoleto formulário online, e não estou a falar destas jornadas, se isto não acontece, não chegará certamente a ter lugar. E claro, é quase certo que se incluirmos umas palavras de curo na homilia de domingo ou na sessão de catequese, dormiremos descansados porque conseguimos chegar aos jovens. A receita é, portanto, simples. Usar as palavras e os meios do mundo para chegarmos a ser uma possibilidade para o mundo. Por vezes anunciamos o Evangelho esquecendo-nos que este modelo é o modelo do mundo e não o modelo da Igreja. E cito ainda mais uma vez este senhor Fabrice Ajage, deste livro que eu acho que não está traduzido em português, mas que em francês eu recomendo a leitura. Comment parler de Dieu aujourd'hui? Como falar de Deus hoje? Está traduzido em espanhol. Diz ele, este modelo leva a crer que a evangelização se faz principalmente através da recuperação de meios mundanos, mudando Coca-Cola por Jesus Cristo. Fazemos como qualquer outra empresa, embora com um pequeno atraso, porque os filhos deste mundo são mais hábeis que os filhos da luz. E pouco importa. Encontraremos sempre um professor de teologia pastoral para explicar. Se São Paulo vivesse hoje, sem dúvida que utilizaria a internet e o Facebook para divulgar a mensagem. Pois seja. Mas é isso o principal. E será o Evangelho uma mensagem a comunicar? A fé em Cristo não é adesão a uma mensagem, mas a uma pessoa, o próprio Cristo. E por isso o serviço do Evangelho não consiste, antes de mais, em comunicar uma mensagem, mas em comungar da vida do outro e dar-lhe a comungar da nossa vida, tocada pela vida plena que só Deus dá. E, portanto, não se faz senão na relação. A única forma de nós conhecermos uma pessoa é relacionando-nos. E isto faz toda a diferença. Se tivéssemos uma mensagem a oferecer, bastava falarmos. Falar dela. Mas as pessoas só aderem a Jesus se o conhecerem realmente como pessoa. E, portanto, só pela relação.
E, portanto, avaliar os frutos do nosso trabalho pastoral não é tanto procurar o sucesso no número daqueles que convencemos, mas dar de si, dispor-se ao serviço, ser presença de Deus, comprometer-se com o mais frágil dos frágeis, a igreja saída das periferias. E passa a terceira tentação. A heroicidade. Recordamos também a terceira tentação de Jesus no deserto. Num monte muito alto, o tentador mostra todos os reinos e domínios deste mundo, prometendo-lhe tudo se Jesus o adorar. E Jesus responde: só a Deus prestarás. Tomamos habitualmente como modelos de vida os heróis. Esses que têm poder e que triunfam sempre com uma força insuperável. Os heróis alimentam o nosso desejo de afirmação, a ânsia de que a nossa vontade seja feita. Mas se alguma coisa podemos dizer à partida sobre a Igreja, é que a Igreja não é chamada à heroicidade. É chamada a uma outra coisa, que tem um outro nome, que nós em Igreja chamamos de santidade. E o herói não é o santo. O nosso mundo e o tempo em que... Já explico o que entendo ser a diferença. O nosso mundo e o tempo em que vivemos é, como bem dizia o teólogo americano Stanley Auerbach, o mundo e o tempo em que, e cito, acreditamos que não devíamos ter outra história senão a história que escolhemos quando não tínhamos história. Eu sei que o senhor brinca com as palavras, mas parece-me muito bem feito este diagnóstico. Nós vivemos num mundo em que acreditamos que não devíamos ter outra história senão a história que nós escolhemos quando não tínhamos uma história. Ou seja, acreditamos que a única história que havemos habitar é aquela que nós escolhemos para nós mesmos e que construímos para nós mesmos. E, portanto, nós somos uma espécie de construtores de nós mesmos, self-made man, diriam os americanos, talvez. Mas ser discípulo de Cristo é precisamente encarnar uma história que não é minha, que não é feita por mim e à minha medida, e em que tudo gira fundamentalmente em torno de outro. E é esta a diferença entre o herói e o santo. O herói é aquele cuja história gira fundamentalmente em torno de si mesmo. É aquele que faz imperar a sua vontade. É aquele cuja presença é aquele que recordamos. Acho que este fim de semana em que há um Porto-Benfica, talvez, e eu não sei quando é que eles jogam, mas na segunda ou terça-feira, só uns dos adeptos é que se vão lembrar neste jogo. A não ser que eles empatem. Nós só recordamos os heróis. Eu lembro de, no retiro com padres espanhóis, falar disto e dizer-lhes, perguntar-lhes se eles se lembravam da Batalha de Alves Barrota. Nenhum. E para nós é a grande batalha. Falaram-me de outras que eu também não conheci. Nós recordamos os heróis. Porque a história do herói é a história que gira em torno de si mesmo. Mas a história do santo é a história daquele que gira fundamentalmente em torno de Deus. E ser discípulo de Cristo é assumir esta história de um outro. O próprio Cristo, o despojado, o não-herói. Talvez nenhuma passagem do Evangelho nos diga isto de forma tão explícita como o capítulo 13 do Evangelho de João. As nossas traduções, não temos exegetas na Assembleia, portanto posso brincar aqui à exegese. As nossas traduções normalmente dizem-nos que Jesus vestiu o manto antes de lavar os pés dos discípulos. Na verdade, o que o grego nos diz é que Jesus despiu-se, despiu as vestes. Portanto, ficou nu diante dos discípulos. O despojado. Despide de si. E é isto de ser discípulo de Jesus. É isto que ele diz aos discípulos. Aquilo que eu fiz, fazei também. Despojados. Não heróis. No nosso mundo, até mesmo em igreja, continuamos a exaltar a figura do herói com a qual alimentamos o nosso imaginário. O herói, senhor de si, dominador do outro, incapaz de admitir o erro próprio e
e de conceder que o outro erre. E temos depois tanta dificuldade em assumir a nossa própria falha e a falha de alguém. E a dificuldade de acolher aquele que falha. O herói é aquele protagonista da história que não falha, que não pode falhar. Porque o léxico com que trabalha não é o léxico do perdão, mas o da vitória, do sucesso, da eficácia. O herói é a figura do sucesso. O herói seria aquele que transformaria pedras em pão, aquele que manifestaria diante de todos os seus poderes e que tomaria posse de tudo o que as suas capacidades pudessem alcançar. O estilo do Cristo, o não-herói, o santo, manifesta-se de outra forma, no despojamento da sua vontade, na entrega total de si nas mãos do Pai. E talvez na Igreja esta tentação se manifeste sobretudo pelo seu reverso, que é a tentação do desespero. Porque aquele que anseia ser herói desespera quando é insignificante. Não sei se faz sentido. Aquele que anseia ser herói desespera quando é insignificante. E talvez no nosso hoje, esta seja uma das nossas grandes tentações. Desesperar por parecermos já insignificantes. Quando somos tentados a achar que o nosso mundo é mais do que qualquer outro, em qualquer outra época da história, menos alimentado pela força do Evangelho, talvez não devamos esquecer a lição do teólogo, que diz: a fé em Deus implica a fé na inesperada herança de ter nascido num determinado século e no meio de uma determinada perdição. A fé em Deus ordena uma esperança que ultrapassa toda a nostalgia e toda a utopia. Uma esperança que ultrapassa todo o nosso foco no passado, lembrando aquilo que já fomos, o herói que fomos, como também o sonho de um futuro utópico. Porque a esperança não é isto, não é um sonho de um futuro utópico. Se estamos aqui é porque o Criador aqui nos quer, e esta é uma certeza que nos há de ter que alimentar. Se vivemos num tempo de miséria, é este o tempo abençoado para a misericórdia. É preciso que ocupemos o nosso lugar e que tenhamos a certeza de que não poderíamos estar melhor. Precisamos não de nos remeter ao futuro ou lamentar o passado, mas servir a presença de Deus em todas as coisas, lançar o eterno no temporal, viver sobre a terra a caridade, que é já, ainda que de noite, embora de noite, diria São João da Cruz, que é já, a caridade que é já a do céu. E termino o meu percurso pelas tentações. Não sei se vou ao meio do tempo, era a minha esperança. Mais ou menos. Porque queria falar... Certo, estas são as nossas tentações. Talvez outra pessoa diria de outra forma, mas não creio que... Enfim, espero não ter falhado muito no diagnóstico. Mas queria-vos falar de 3 linguagens, chamei-lhe, do testemunho a que somos convidados. Quase que em contraponto, embora não queira fazer esse contraponto direto com as tentações. Então, 3 linguagens do testemunho a que somos chamados. O anúncio, a presença e uma palavra que não existe, mas que eu decidi inventar, o azeramento. Vem da palavra zero, só para tornar compreensível. O anúncio, a presença e o azeramento. Como fazer o Deus encarnado entendível ao mundo de hoje? Procurar os lugares e as linguagens de dizer a fé hoje como quem procura uma resposta técnica para o nosso aparente insucesso em conquistar o mundo pode não ser mais do que cair numa das tentações que acabamos de ver. Mais do que encontrar os lugares e as linguagens do dizer a fé hoje, o dinamismo da encarnação faz-se pela dinâmica do testemunho. A encarnação implica o testemunho, ou o testemunho é a dinâmica da encarnação.
E creio que nos pode ser útil retermos-nos brevemente numa reflexão que faz Paul Ricoeur sobre as características do testemunho a partir do texto profético de Isaías 43, 8 a 13. Que eu não vou ler, deixo só a referência, vou apenas ler o comentário, um breve excerto do comentário que ele faz de Isaías 43, 8 a 13. Diz ele, e desculpem, trago isto porque me parece que ele faz uma descrição muito apropriada do que é isto de ser testemunho. O que é que isto implica? Quais são as facetas? De que forma é que isto nos implica? Antes de mais, diz Paul Ricoeur, a testemunha não é qualquer um que se chega à frente e ateste. Porque isto nem era a lógica da autorreferência. A testemunha não é qualquer um que se chega à frente e ateste, mas aquele que é enviado para testemunhar. Parece uma coisa muito simples e óbvia, mas creio que está aqui o núcleo. É enviado para testemunhar. E, portanto, não se testemunha a si mesmo, testemunha aquele que o enviou. Portanto, as linguagens do testemunho não são uma procura de sucesso meu, são um dar a conhecer aquele que me enviou. Pela sua origem, a testemunha vem de outro lugar. Portanto, a primeira característica é que a testemunha é aquele que é enviado para testemunhar. Depois, a testemunha não testemunha sobre factos isolados e contingentes, mas sobre o sentido radical, global da experiência humana. É o próprio Yahvé quem se atesta no testemunho. Isto é um passo à frente. Porque deixar que Deus fale no meu testemunho, isto implica o tal azeramento de que tentarei falar um bocadinho. Isto implica aquilo que São Paulo traduziria daquela forma que todos conhecemos, não é? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Portanto, a segunda característica, que é o próprio Yahvé quem se atesta no testemunho. Para além disso, o testemunho é orientado para a proclamação, a divulgação, a propagação. É para todos os povos que um povo é testemunha. E por isso o testemunha vai às periferias, ainda que a periferia possa não ser mais do que a sua própria casa ou a sua própria pessoa. É para todos os povos que se é testemunha. E finalmente, esta profissão implica um compromisso total, não apenas nas palavras, mas nos atos e no limite, no sacrifício de uma vida. E, portanto, o que pode ser exigido à testemunha é que, a certa altura, a testemunha se transforme em mártir, que é o testemunha por excelência. O que afasta este novo sentido do testemunho de todos os seus empregos na linguagem ordinária é que o testemunho não pertence à testemunha. Aquilo que eu digo não me pertence. Aquilo que eu sou não me pertence. Ele procede de uma iniciativa absoluta quanto à sua origem e quanto ao seu conteúdo. E acaba aqui a citação do Paul Ricoeur. O testemunho não pertence à testemunha. Também assim se poderia descrever bem a vida dos cristãos, que uma vez descoberto o amor de Deus, não vivem senão para ser transparência desse amor. O testemunho não pertence à testemunha. E é este o coração de todas as histórias em que a revelação toca a biografia. As histórias dos santos são isto. A história dos santos, que não é apenas as histórias dos santos escritos nos livros. A história de todos os santos. O encontro com Deus é um acontecimento bem maior do que a sua história e do que toda a história humana. Na medida em que aceitem o desafio do testemunho dessa relação, resta-lhes assumir esse risco e oferecerem-se como transparência daquilo que simultaneamente não podem transparecer e não podem deixar de transparecer. É o paradoxo do testemunho. Eu não posso, não tenho forma de testemunhar Deus, mas também não tenho forma de não testemunhar. É mais forte do que eu.
daquilo para o qual não têm verdadeiramente ferramentas de tradução, mas que lhes traz o apelo irreprimível da transparência, como fogo que arde sem consumir. E ia, portanto, à primeira daquelas linguagens do testemunho que enumerei atrás. O anúncio, que é sempre anúncio de uma relação, de uma pessoa. E deixem-me que comece contando-vos uma pequena experiência pessoal que tive em Paris, numa visita que fiz, no cimo do Monte do Sacré-Cœur. Não sei se já estiveram, mas o Sacré-Cœur é um monte, não sei se será o monte mais alto da cidade de Paris, talvez a colina mais alta, e no cimo tem uma grande basílica. E se já alguma vez fizeram essa experiência de noite, estar na frente do Sacré-Cœur a olhar Paris, ali nós compreendemos bem porque é que lhe chamam a Cidade das Luzes. De facto, tem-se uma visão extraordinária sobre a cidade de Paris e é o turbilhão de luzes por toda a volta. Portanto, é um lugar muito bonito que é aconselhável visita. Logo ao lado desta basílica do Sacré-Cœur, que é um monumento nacional, que é um ponto turístico, é visitado diariamente por milhares de pessoas. Portanto, é toda uma cidade a mexer. Logo ali ao lado existe um pequeno e muito discreto convento de irmãs carmelitas, quase imperceptível ao mundo que passa. Em boa verdade, só soube que havia ali um convento porque tivemos que lá ir. Fomos convidados a ir lá fazer uma oração com as irmãs. Impressionou-me nessa visita que no meio da Cidade das Luzes, no cimo do monte, que tem uma das vistas panorâmicas mais deslumbrantes sobre a cidade de Paris, as irmãs tenham erguido muros altos que nos impedem de ver outra coisa do que a torre da Basílica que aponta para o céu e o infinito que nos recorda Deus. No jardim do convento carmelita, no cimo do Sacré-Cœur, dentro dos muros, não se vê outra coisa senão a torre da Basílica, com a sua cruz, e o céu. E, portanto, isto, como metáfora, eu acho isto impressionante. No meio da Cidade das Luzes, o foco está muito bem colocado. Creio que aqueles muros são metáfora da vida cristã, indicando que é no segredo de uma vida focada em Deus, alimentada por esta relação, trabalhada na intimidade da oração, escutada e medicada no silêncio, que chegamos a ser íntimos desse Deus encarnado. E hoje, no turbilhão de luzes que nos assaltam a todo instante e por entre a tentação de me ofuscar com a minha pretensão de ser luz, ou com a nossa tentação de ser luz, nossa enquanto Igreja, é decisiva a presença na Igreja daqueles que assumem o papel do muro que aponta para Deus. Sobre Deus eu posso apenas balbuciar, porque eu não sei, nem posso saber o que digo, nem como dizê-lo. Mas também não posso deixar de o dizer quando com Ele faço relação. É, digamos que um gaguejo irreprimível. É mais forte que Ele. É, por exemplo, a experiência do discípulo que encontra o ressuscitado e tem de correr a dizer aos irmãos. É mais forte do que Ele. Ou é, se quisermos, nós que estamos aqui em Lídia e Fátima, a experiência de uma menina como Jacinta, que promete que não vai dizer nada a ninguém da senhora que viu, mas que vem pelo caminho a dizer: oh, que senhora tão bonita. É mais forte do que ela. Mas o cristão encarna sempre a figura do Moisés no Egito, que deve dizer quem o enviou, mas que é demasiado gago para dizer. Porque o testemunho sobre Deus é sempre testemunho de um excesso. E a tarefa de dizer este excesso é confiada a quem verdadeiramente não tem os requisitos necessários. Na verdade, quem é que os teria? Que planos pastorais preparariam as testemunhas para dizer um encontro decisivo com Deus?
Que estratégias, que discernimentos, que discursos teológicos para dizer quem é Deus. As testemunhas cristãs tocadas pelo mistério são como Moisés, gagos diante da sarça. E a sua gaguez é paradoxalmente a prova de que não falam por conta própria, mas que são enviados por um outro, que a presença do outro não pode ser contida. Deixa eu só pontuar o tempo. José Augusto Mourão, já falecido dominicano, recordava-nos a respeito do testemunho cristão uma bela intuição de Emmanuel Suarre, de que ser testemunha não implica fazer propaganda, nem mesmo despertar as pessoas, mas ser um mistério vivo. E isto significa viver de tal forma que a nossa vida não teria qualquer sentido se Deus não existisse. Viver de tal forma que não teria qualquer sentido se Deus não existisse. E acrescenta José Augusto Mourão, e cito: o testemunho corre o risco de se diluir em palavras sobre Deus. Podemos nós, de igreja, correr este risco? Que o nosso testemunho não seja mais do que uma palavra sobre Deus. Testemunhar não se reduz a contar o seu vivido, mas é poder decifrar no cotidiano as intervenções de Deus que tece a história da salvação através de nós. O testemunho ultrapassa de longe os recursos humanos do juízo e da linguagem. Testemunhar não é uma questão apenas de palavras. Pertence à luz profética que só o Espírito de Jesus pode dar. E, entre parênteses, ontem falávamos muito da importância de acreditar que o Espírito age, e age na palavra que circula entre nós. Creio que era assim que eu colocava a palavra da reflexão. Procurar as palavras para bem dizer Deus não é uma questão formal, mas uma questão de respiração. Contudo, aquilo que mais deve visar aquele testemunha não é a procura de palavras boas, porque isso é a obsessão do poeta. Para a testemunha, aquilo que a testemunha deve visar é a urgência, porque nós estamos na urgência. Na verdade, a testemunha não sabe do que fala. O Fabrice Adjage, só para não variar do autor que cito, apresenta-nos uma testemunha muito improvável, um modelo muito improvável de testemunha. Diz ele: eis uma pequena criança que não possui nenhum talento retórico. Por exemplo, Bernadette Soubirous, a vidente de Lourdes. Ela chega toda ofegante, a voz trêmula, a frase entrecortada, para repetir, deformando-a no seu dialeto, a palavra que vem lhe ser confiada pela grande senhora branca. Que soy era Imaculada Concepción. Quando escuta estas palavras, o cético abade fica abalado. A jovem de 14 anos balbucia demasiado para estar enganada. É demasiado ganha. E como poderia uma tamanha iletrada inventar esta metonímia surpreendente? Bernadette é precisamente o contrário de um orador, e é por isso que ela pode ser exemplo de testemunho. O orador é aquele que tem o dom da palavra e que pode escolher as palavras. E a testemunha é aquele que não sabe como dizer Deus e que, apesar disso, diz. E é por isso que é credível. Por vezes, as testemunhas têm a tentação de dizer mais do que sabem, de responder a perguntas que apenas existem como pergunta. Por vezes, as testemunhas duvidam daquilo em que dizem acreditar e formulam respostas a essas perguntas como quem se quer convencer a si e aos outros que acreditam no que estão a dizer. Mas à pergunta sobre Deus apenas se responde com a vida alimentada numa relação de intimidade na relação. E passava a segunda, enfim, aquilo que chamei linguagens do testemunho. A presença. A presença na periferia. Com o receio de nos estar atrasado.
Enfim, trago-vos um exemplo, talvez depois tenha que cortar alguma coisa a seguir. Mas o exemplo parece-me que diz o que quero dizer. Desculpem-me assim, em tom de quase de partilha pessoal. Recordo aquilo que aprendi sobre o testemunho com 2 missionários irlandeses com quem pouco falei. Viveram, eu não sei se vivem ainda, numa região semi-deserta, no norte do Quênia, durante cerca de 50 anos, junto de um povo nómada, muito apegado à sua tradição e aos seus costumes, que é a tribo Pokot. Gente que veste ainda de fora da característica, são o povo que vive dos rebanhos, e uma zona muito difícil até pelas condições atmosféricas, etc. Visitei-os no Natal de 2002 e desde então aquela visita alimenta e anima a cada ano a minha celebração do Natal. Não só porque o nosso carro avariou no semi-deserto à meia da noite e tivemos de percorrer uns 20 a 30 km até à missão mais perto, num lugar que no dia seguinte, vinha a saber, era frequentado por hienas. Não só porque, em vez do nosso tradicional bacalhau, eu tive naquele almoço de Natal o prato de honra atribuído aos convidados, repleto de tripas cozidas, mas sobretudo porque o exemplo de vida daqueles 2 missionários continua a interpelar a minha fé. Vivia cada um deles sozinho, em missões que estavam uns 40, 50 km uma da outra. Era uma missão. A missão teria certamente mais... geograficamente seria certamente maior do que a Diocese de Leiria, para 2 missionários. Durante dezenas de anos, a sua missão foi estar. A sua pastoral era dizer àquele povo que o seu Deus os amava, mesmo antes deles o conhecerem, e que esse Deus estava ali presente também através da presença de um estrangeiro. E recordava-me agora aquilo que dizia o padre Tiago ontem também ao início da tarde. O Espírito que percebe que nós não vamos lá levar o Espírito de Deus. Nós vamos lá dizer-vos que o Espírito já lá está a atuar. Eles não batizaram ninguém nos primeiros 20 anos. 20 anos. As folhas de Excel vazias. E, entretanto, trouxeram assistência médica, empenharam-se na alfabetização, na promoção da mulher e das crianças, abriram poços e, quase sem palavras, diziam que ali estavam porque o seu Deus amava aquele povo, mesmo antes desse povo ter conhecido. E foi preciso esperar mais de 20 anos até que alguém desejasse fazer parte da família deste Deus. E eu acho que é preciso ser alimentado por uma esperança imensa e uma fidelidade à promessa de Deus para persistir em ser sinal no meio deste fracasso aparente. Para persistir em ser sinal para um povo que não compreendia, nem poderia compreender aquela opção de vida. Ainda por cima, 2 homens celibatários no meio do deserto. Isto é completamente contra a cultura. Este desconcerto faz parte do chamamento profético. Os profetas são constituídos por Deus sabendo que a sua missão irá, em certo sentido, fracassar. Como compreendemos nesta passagem de Isaías, que diz, portanto, Isaías capítulo 6, que diz: a voz do Senhor dizia: quem enviarei? Quem será o nosso mensageiro? E então eu disse: eis-me aqui, envia-me. E o Senhor replicou: vai, pois, e diz a esse povo: ouvi, tornai a ouvir, mas não compreendereis. Vede, tornai a ver, mas não percebereis. Hoje, num certo sentido, somos todos como aquele povo Pokot, que não compreende nem pode compreender a opção de vida de quem teima, nós, Igreja, assim espero, de quem teima em apenas estar e esperar que a sua presença e o seu afeto transmita algo da presença e do afeto do próprio Deus. Também nós somos hoje semi-nómadas neste mundo. E é-nos difícil compreender que a fé nos implica ao ponto de aceitarmos viver uma vida toda apenas para sermos sinal para os outros. Para ser uma história que vivifica o irmão na fé. E esta talvez possa ser uma boa forma de dizermos a missão da comunidade.
sermos uma história que vivifica o irmão na fé. Enfim, vou saltar aqui à frente, porque decidi escrever mais. E passo para o terceiro ponto, para tentar concluir. O azeramento. Enfim, o azeramento é apenas uma palavra, só porque fica bem inventar palavras novas, como eu dizia há bocadinho, né? Se usarmos uma palavra cool, podemos achar que temos sucesso. O azeramento é uma palavra para dizer que é nosso. Aquilo que Deus faz. Tornar-se sério. Gosto de pensar a Igreja recordando a história de David e Golias. E, portanto, termino com esta história. Depois talvez haja algum tempo para diálogo. Ainda por cima é uma história que todos conhecemos. Uma história muito simples. Deus era o único rei de Israel, mas Israel queria ser como as outras nações. Tentação. E cria o seu próprio rei. E então Deus dá a Israel o rei Saul. Mas Saul perdeu-se no caminho e Israel começou a parecer-se demasiado às outras nações. E afinal era aquilo que eles queriam. E então Deus escolheu David. Os filisteus estavam a dominar Israel na batalha, mas em vez de avançar para um extermínio, decidiram inexplicavelmente resolver a questão com um duelo entre o seu campeão e o campeão de Israel. Golias era o campeão filisteu e tem tanta armadura que precisa que alguém o ajude a carregar o seu escudo. O campeão de Israel deveria ser Saul, que também é muito alto, mas Saul não está interessado. E por isso David entra em cena. David derrota Golias usando inteligência em vez de força. Os filisteus fogem e o exército israelita sai rejuvenescido. Todos gostamos desta história. Todos gostamos desta história porque ela confirma algo que acreditamos estar no coração da nossa cultura, que é dar a voz ao mais frágil. De alguma forma nós identificamos-nos com David. Mas então, e esta é a questão fundamental para a Igreja, creio, quando procura hoje uma forma de falar, de tornar Deus inteligível ao mundo de hoje, então, porquê é que nós gastamos tanto tempo a tentar tanto ser Golias? Achamos curioso que David se tenha safado com 5 pedras, mas gastamos a nossa energia a abastecer o nosso fornecimento de espadas e flechas e armaduras. Revestimos as nossas casas e os nossos carros e as nossas comunidades e as nossas igrejas para se parecerem como Golias, com tanta segurança e presunção que dificilmente nos movemos. Porquê é que na Igreja do Ocidente sentimos hoje uma estranha sensação de pânico, mesmo que nunca falemos disso? Ou comecemos a falar? Porque estamos a enfrentar um declínio numérico? E porquê é que isso é um problema? Afinal, o cristianismo não é menos verdade por ser menos acreditado. A razão pela qual talvez seja um problema é que assumimos desde há muito que é suposto sermos Golias. É suposto sermos enormes. É suposto sermos importantes. É suposto termos papel relevante no palco nacional. É suposto sermos uma voz reconhecida pelas pessoas. Tudo o que Golias era, tudo o que David, o desconhecido, não era. E aquilo que nos é pedido à Igreja é apenas que sejamos sinal da vida em Deus. Desse Deus que é nosso. Do azeramento. Há depois uma ironia dolorosa sobre aquilo que acontece a David depois de ele pousar a funda. Depois de tirar as 5, não foi preciso 5 pedras. Se David se tivesse agarrado àquelas 5 pedras, a história teria sido ligeiramente diferente. Aí está David cheio de confiança, cheio de esperança, a dizer a Saul que ele não precisa da pesada armadura e a dizer a Golias que ele não precisa do poder terrível. David derrota Golias. As pessoas festejam com David. David torna-se rei. E gradualmente a terrível ironia começa a acontecer. David torna-se Golias.
David torna-se o monstro que ele destruíra no início da sua carreira. Apenas o David da primeira luta com Golias, o David que confia, o David que reconhece na sua limitação a presença de Deus, interessa à Igreja. Mesmo a acabar, Sr. Moderador. Como fazer o Deus encarnado entendível ao mundo de hoje? Talvez nos falte perguntar frequentemente, enquanto Igreja, o que é que espera o mundo de nós? Talvez sejamos levados pela tentação de perguntar apenas o que esperamos nós do mundo. Mas o mundo tem direito a exigir da Igreja a sedução de uma aventura que capte suficientemente a sua imaginação. Deixem-me repetir. O mundo tem direito a exigir de nós a sedução de uma aventura que lhe capte suficientemente a sua imaginação. Talvez importem menos os meios e os fóruns, mas nos seja exigido um testemunho de vida que se torna história narrada desta aventura. Talvez importe sobretudo aquilo que São Paulo pede aos Coríntios. Uma coisa curiosa que só me dei conta há bem pouco tempo. Que os cristãos, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2. São Paulo diz-lhes: a nossa carta sois vós, uma carta escrita nos nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Talvez nos importe sobretudo isto, que os cristãos sejam carta aberta sobre Deus, conhecida e lida por todos os homens. Porque não conhece Jesus quem se torna seu discípulo. Desculpem, não conhece Jesus nem se torna seu discípulo aquele que conhece a sua história e sabe quem ele é e quem é o seu Deus. Não é este o discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é aquele cuja vida é tomada por inteiro pelo drama da redenção oferecida por Deus à sua criação. Como diz o Papa Francisco na carta ao Dia do Evangelho, que ontem foi também sumamente citada, no número 273, eu sou uma missão nesta terra e para isso estou neste mundo. Eu sou uma missão nesta terra e para isso estou neste mundo. A proposta da fé não é assim a soma de argumentos ou a certeza de um ganho. É antes a proposta de uma amizade com uma pessoa que se conhece na relação. E este é um processo eclesial bem mais difícil. É muito mais difícil do que ter estratégias. Não há estratégias pastorais eficazes nem sucesso aparente. Não é uma questão de técnicas e mecânicas. Não se faz pastoral como quem monta a engenharia de um motor, controlando todas as peças. Esta partilha que o Dr. Pedro Valim nos fez certamente deixou algumas inquietações, algumas interrogações da forma como nós, Igreja, estamos no mundo, sem sermos deste mundo, não usando muitas vezes as técnicas e as estratégias do mundo, mas é muitas vezes neste aparentemente frágil corpo que somos, com as suas debilidades também, mas nesta relação profunda com Deus que somos chamados a ser ferventes. Fica neste momento então a possibilidade de alguém que queira fazer alguma pergunta, alguma interpelação. Eu pedi às pessoas que vão intervir que fossem concisas, claras, para aproveitarmos o tempo. Bom dia. Serei concisa e clara, porque também não sei se é de outra forma. Pedro, obrigada pelo testemunho. Quando falavas nas tentações, em concreto no sucesso, eu tive uma afirmação tua que gostava que pudesses desenvolver um bocadinho dentro do tempo que nos resta. Fé em Cristo não é adesão a uma mensagem, mas a uma pessoa. E relacionaste isso com a importância da relação entre pessoas. Era só isto. Obrigada.
Obrigado. Cláudia, as folhas de Excel não eram uma mensagem direta. Sim, o anúncio, a evangelização não é uma questão de, parece, uma questão de anúncio de uma mensagem, mas da apresentação de uma pessoa. Não é uma questão de argumento, e portanto não é uma questão de argumentos. Não é um esgrimir de um discurso teológico ou filosófico para ver quem tem razão e no fim ganhar alguém. É dar pela vida testemunho daquele com quem nós temos uma relação sem a qual já não sabíamos viver. Não seríamos os mesmos. E por isso, dar ao outro o toque de querer ter esta relação também. Eu estava aqui a recordar de uma frase que uma senhora que me estimo, que eu ouvi muitas vezes dizer, que às vezes perguntamos, mas então como é que nós incutimos este desejo de Deus em alguém? Este desejo desta relação com uma pessoa, em alguém que se calhar não deseja. E esta senhora trazia sempre uma metáfora do mundo rural que eu repito sem saber se isto funciona ou não. Ela perguntava como é que se... Só duas ou três coisitas não respondendo... Quer dizer, a resposta direta é sim, obviamente. A linguagem é muito importante. Uma primeira coisa seria, talvez... Me parece que nós devíamos desmistificar essa ideia de que os jovens não compreendem a nossa liturgia. Em boa verdade, ninguém compreende. Não é uma questão de juventude. Nós perdemos o imaginário, nós hoje perdemos o imaginário, nós, cultura ocidental e outras culturas, perdemos o código com que devemos de entender a liturgia. É uma questão muito séria, porque a questão simbólica para nós deixou de ser uma coisa que estejamos habituados. Somos do imediato, queremos tudo fácil, e não é os jovens, é nós, sociedade. E isso dificulta-nos muito, porque a liturgia é tudo acerca de mediação, de simbolismo, de paciência, de prática. E, portanto, eu percebo que é uma dificuldade, se calhar, acrescida, porque para um jovem a paciência e a prática não são atrativos. A questão do tempo é uma questão diferente na lógica do jovem. Portanto, a questão da linguagem, creio que sim, que é importante chegarmos, mais do que adaptarmos a liturgia, que isso pode ser caminho também. Mais do que isso até, parece-me que é muito importante nós apostarmos numa educação que valorize, que nos estimule o nosso imaginário, que nos dê chaves de leitura. E portanto, isto começa, nós víamos ontem no painel da tarde, falar de despertar da fé. Uma criança que nasce a ouvir as histórias da Bíblia, chega a uma idade da adolescência, mesmo que não queira saber nada da igreja, há de chegar a uma altura em que vai continuar a perceber, pelo menos, de que é que estão a falar aqueles sujeitos estranhos. Porque a linguagem bíblica há de ser sempre estranha. Nós falamos de um assunto sobre o qual não dominamos. E, portanto, é um código. Temos é que nos dar ferramentas para o compreender. Isso não impede nada que nós façamos adaptações de linguagem, como é óbvio. E que usemos meios que falamos aos areópagos onde estão os jovens também. O que eu estava a querer dizer é apenas que isto não é... mais importante do que isto é uma vida de testemunho. Não, meia resposta. Vamos dar a oportunidade para mais uma pergunta antes do intervalo. Se eu der, naturalmente. Bom dia a todos. Pedro, na tua intervenção falavas muito deste desairamento, desta necessidade de sempre estar enquanto testemunha a outros.
em que o outro seja, caso Deus, seja reconhecido por mim. Mas nós temos aqui uma característica, nós homens temos uma característica muito humana e que não há de ser feito fabrico, que é a necessidade de sermos reconhecidos. Como é que se compagina esta necessidade muito humana com este zeramento, com este apagão que temos que fazer para ser testemunhas? Não sei se não lhe chamaria antes a essa necessidade, a necessidade de sermos amados. Porque isso ajuda a resposta. A necessidade de sermos amados, porque, em boa verdade, o começo do testemunho está aí. É uma relação de amor com Deus, com um outro, que nos sacia por inteiro e transborda. E por isso é que o nosso testemunho, que não é uma coisa nossa. Se calhar nem sequer disse isto, mas devia ter dito. O nosso testemunho não é coisa nossa. É uma coisa que nos acontece apesar de nós. Porque estamos numa relação com Deus. A única coisa em que nós apostamos é numa relação com Deus. E depois isto se extravasa. Jacinto, de Fátima. Não fazia ideia de quem era aquela senhora. Estava a acabar de chegar ali, se calhar nem tinham tido ainda tempo de perceber. E ela não lhes tinha dito quem era. Mas aquilo já estava a mexer com ela de tal forma que ela não podia dizer. Tinha que dizer alguma coisa, tinha que anunciar. O meu azeramento, no fundo, é o meu preenchimento por inteiro. Portanto, eu não fico vazio, não sou um zero vazio, sou um zero cheio. E cheio de uma forma muito mais fundamental do que se estivesse cheio de mim mesmo. E, portanto, o reconhecimento é-me dado pelo próprio Deus, que eu testemunho. Bom, certamente não vamos esgotar esta reflexão que nos desafiou o Dr. Pedro Galinho. Nós agradecemos as palavras que nos deixou, os desafios também, e realmente ser neste mundo em que nós vivemos anúncio, presença e azeramento. E para, enfim, digerirmos esta informação que recebemos e este testemunho, esta martiria que nos foi dada também, vamos então fazer intervalo e às 10h59 regressaríamos aqui para dar início aos trabalhos.